Estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Opa, então tá joia. Vamos lá. A gente tinha parado. Aqui. Então, vocês viram como que a gente determina os custos diretos. Tranquilo, pegue alguém. É lógico, hoje não precisa nem mandar o estagiário lá. Provavelmente o sistema SAP já te dá isso direto. E te dá esse relatório já tranquilamente. Mão de obra. Como que a gente vai trabalhar com a mão de obra? Então, a gente tem 120 mil aqui de mão de obra, 120 mil salários da fábrica, e eu preciso determinar quanto que vai para cada produto. Bem, existe um documento que se chama timesheet. Então, talvez alguns de vocês estejam preenchendo isso. É muito comum, em fábrica é comum, empresa de engenharia é comum. Então, os engenheiros, eles fazem o timesheet, consultores, auditores que trabalham para várias empresas. Então, com isso, a gente consegue controlar. Por exemplo, os operários conseguem controlar, está trabalhando para qual produto. O engenheiro, para qual projeto que ele está trabalhando? O auditor ou o consultor, para qual empresa que ele está trabalhando? Então, você consegue separar os custos desse profissional dessa forma. Tá? Então, é determinado, quando eu trabalhava no Credit Card, que a gente trabalhava para vários projetos, eu tinha um timesheet que eu tinha que preencher. No final do dia, quando você ia dar logoff no computador, aparecia automaticamente, antes de você dar o logoff, já aparecia na tela lá. Qual que foi os projetos que você trabalhou hoje? Quanto tempo? Aí você preenchia lá, projeto A, projeto B, projeto C, pum, tantas horas, pum. Aí ele dava o logoff. Então, isso daí é uma maneira de você controlar e custear produtos, projetos, empresas, tá? Clientes, né? No caso, clientes. Você vai ter que pegar esses timesheets e separar, ou por produtos, ou por projetos, ou por clientes, da mesma forma como separou a matéria-prima com as aquisições de materiais. Tá? Então, vou pegar o estagiário. Estagiário, vai lá no RH e pegue todas as timesheets do pessoal da produção. Professor, eu pedi para a Carol avisar no começo da aula que eu não ia conseguir assistir a aula, mas porque eu tive um problema com um familiar meu que estava no hospital, mas eu já estou conseguindo assistir a aula já, tá bom? Ah, tá bom, Gabriela. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Então, voltando aqui, você vai pegar os timesheets da produção, separar em 3 montinhos, aliás, vai ser em 4 montinhos. Por quê? Porque vai ter timesheet que não tem nada a ver com o produto A, com o produto B e produto C, mas são da produção. Por exemplo, pessoal da manutenção, pessoal do controle de qualidade, pessoal da limpeza, a gerência, planejamento e controle de produção, energia, não energia elétrica, mas o pessoal que cuida de gás, vapor, essas formas de energia. E eles são genéricos da empresa, eles não são de um determinado produto. Então eu mandei o estagiário levantar e ele separou em 4 montinhos mesmo. Tem o do produto A, do produto B, do produto C. E tem aqui também o indireto. Tá? O indireto é aquele que ele não conseguiu identificar com nenhum produto. A gerência, a própria gerência, a secretária do gerente de produção. Então, não conseguiu identificar de quem que é esse daqui, de que produto que é. Esses aqui ele conseguiu. Então, eu tenho 90 mil que foram identificados e 30 mil que não foram identificados. Esses 30 mil é custo indireto. Os 90 mil
são custos diretos. Total 120 mil. Então, é aqueles 120 mil que a gente tinha visto aqui, salários da fábrica, né? Energia elétrica, vamos falar um pouquinho de energia elétrica. Energia elétrica, pessoal, se a empresa for bem organizada, tiver um bom planejamento e controle de produção, as máquinas forem modernas, as máquinas vão ter medidores de energia elétrica. E essas máquinas mais modernas, pessoal, elas são ligadas em rede local pela fábrica, tá? Com a área de planejamento e controle de produção. Tudo que ela está produzindo, ela está mandando informação segundo a segundo, do estágio de produção, quanto que ela está consumindo de energia elétrica, quanto tempo está demorando. Então, tudo isso daí, a área de planejamento e controle de produção tem. Então, ela consegue descobrir, por produto, quanto que se gastou de energia elétrica, mas para empresa organizada, que tenha máquinas modernas. Se a empresa não tiver máquinas modernas, não for organizada, não tiver um bom planejamento e controle de produção, esse custo passa a ser um custo indireto, porque você não consegue calcular por produto. Tá? Nesse caso, o estagiário separou os 3 produtos, mas ainda tem uma parte que não tem dono. Como não tem dono essa energia elétrica? Não tem dono. Por exemplo, iluminação. Se tiver as linhas em paralelo, aquela iluminação é de quem? Você vai calcular quantos fótons bateram aqui, quantos fótons bateram ali? Difícil. Bem, ar-condicionado, refrigeração, monta-carga é aquele elevador que leva a mercadoria, empilhadeiras elétricas, tudo isso gasta energia elétrica e não tem dono. Você não consegue identificar por produto se a empilhadeira trabalhou no produto A, no produto B, porque a empilhadeira está correndo a fábrica. Qualquer um que precisa levanta o braço e fala: vem cá e pega esse material. O cara da empilhadeira vai lá e pega o material, vai embora. Nem quer saber de que produto que é, nem sabe. Então, essa energia elétrica aqui, esses 40 mil, eles são indiretos. Os outros são diretos. Deu para ver que eu posso ter custos diretos e indiretos na mesma coisa. Tá? Uma parte a gente consegue identificar, outra parte a gente não consegue identificar. Então, uma parte é direta, outra parte é indireta. Tá? Bem, então, vamos lá. Vamos colocar numa planilha. Primeiro, matéria-prima. Matéria-prima, a gente tinha feito aqui 75, 135 e 140. Então, eu vou colocar aqui, 75, 135, 140. Mão de obra, 22, 47 e 21. 22, 47 e 21. E tinha 30 mil que eu não consegui identificar. Vou deixar aqui numa coluna dos indiretos, que eu não consegui identificar. Energia, 18, 27 e 40 que eu não consigo identificar. Então, 18, 27 e 40 indiretos. O resto, depreciação, seguro, materiais diversos, manutenção, tudo isso daqui eu não consigo identificar por qual produto, tá? Seguro você faz seguro da fábrica, materiais diversos é impressora, papel, você vai saber para que produto que foi usado isso aí. Manutenção, você não sabe para que produto foi feita a manutenção. Então, é tudo custo indireto. Repare uma coisa, se eu somar aqui as linhas, vou chegar em 115, 202 e 168, que são o custo do produto A, B e C, mais o indireto 125, total 710. Atentem a esse total. Por quê? Porque esse total tem que ser igual a esse.
710 mil. Se tiver 1 centavo de diferença, está errado. E chega numa hora de prova, alguma coisa assim, ah, professor, mas eu errei. Mas a ideia estava certa. Não, mas o número estava errado. Tá? Não pode dar diferente. É uma maneira de você também conferir se você fez alguma coisa errada. Eu costumo chamar isso aqui de lei de Lavoisier aplicada a custo. Por quê? Porque custo não se constrói nem se destrói. Ele troca de bolso. Você tira do bolso do produto A, põe no bolso do produto B. Tira do bolso do produto B, põe no bolso do produto C. Mas o total dos custos da empresa não mudam. São sempre os mesmos. Tá? Para aquele período, naquele, sabe? Você pode jogar um pouquinho mais para um pouquinho mais para outro, mas não muda. O que nós vamos fazer com esses custos indiretos agora? Então, o Lucas tinha falado na aula, no segmento anterior, faz por produto, divide pela quantidade produzida. Vamos determinar um critério. Nesse exercício, não foi a quantidade produzida o critério. Poderia ter sido, mas não foi. O critério vai ser proporcional aos custos diretos. Então, eu tenho aqui os custos diretos totais, que é esse daqui. Eu vou jogar esses 225 proporcional a esses custos diretos. Tá? Então, não quer dizer que o critério do Lucas esteja certo nem errado. Tá? Nem esse está certo nem errado. Foi o critério que foi adotado pela empresa. Então, custos diretos: 115, 202, 168. 115, 202, 168. Total, 485. Agora, eu vou fazer uma conta muito difícil, muito complicada. Por favor, prestem atenção. Matemática superior. Eu fiz a soma. 485 está para 100, aqui assim como 168 está para x. Assim como 202 está para y. Assim como 115 está para z. Deu para perceber que essa conta é muito complicada, tá? Acho que vocês vão ter que estudar um pouquinho como é que se faz essa conta, né? Porque é meio difícil. Mas eu acho aqui a porcentagem de rateio. Meu critério de rateio é o custo direto. E a porcentagem de rateio eu faço dessa maneira, tá? Então, na realidade, mais fácil de fazer é o seguinte: 115 dividido por 485 dá os 23,71. E aí que eu vou pegar? Quanto que era os custos indiretos? Era 225. Vou pegar 225 e jogar nessas porcentagens aqui, ó. Vai dar 53, 93, 77. Somando tudo, dá os 225. Tudo bem? Se eu pegar agora custo direto, somar com o custo indireto, eu chego no custo total do produto. Então, soma esse com esse, dá esse. Soma esse com esse, dá esse. Soma esse com esse, dá esse. Somando tudo, olha só, 710. Lei de Lavoisier aplicada a custos. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Opa, ainda bem que não tem um que não está dormindo, né? Vamos lá. Agora, o que acontece frequentemente é o seguinte: você leva isso daí e começa o quebra-pau com o pessoal da área de produtos. Os gerentes de produtos vêm. O do produto B vai quebrar o pau. Poxa,
eu estou absorvendo 41% do custo indireto. Não é justo. É que nem aquela história do cafezinho, do condomínio. Eu estou absorvendo mais e uso menos. Estou pagando muito. Isso aqui está errado. E é um bafafá na empresa, tá, pessoal? É por isso que, geralmente, o gerente de custo, ele, ele responde direto para o diretor financeiro. E, geralmente, o diretor financeiro, depois do presidente, quem mais manda numa empresa é o diretor financeiro. É o cara que realmente é o dono da chave do cofre. Tá? Então, e o gerente de custo responde para ele. Por quê? O diretor financeiro consegue amortizar um pouco as bordoadas, né, que o gerente de custo leva. Porque imagina o cara, se não tivesse um diretor forte por trás, imagina a quantidade de porrada que ele ia levar todo dia dos gerentes da área de vendas, da área de produtos. Bem, mas pode acontecer o seguinte: não está legal, está me prejudicando muito. Então, eu posso fazer o seguinte: eu vou fazer o critério, em vez de fazer o critério por custo direto, vou fazer o critério por custo de mão de obra. Tá? Como, por exemplo, esse produto é mão de obra intensivo, então vou fazer ele proporcional ao custo de mão de obra. E eu tenho aqui a mão de obra, 22, 47 e 21. Tá bom. Então, vamos lá, proporcional à mão de obra. 22, 47 e 21. Total 90. 90 está para 100%, assim como 21 está para X, 47 para Y e 22 para Z. Calcula essas porcentagens. Pega os 225 e aplica nessas porcentagens. Reparem que aqui deu 55 no produto A e aqui tinha dado 53. Tinha dado 93 e agora está dando 117. Deu 52 e tinha dado 77. Ou seja, está dando valores diferentes, mas o total é 225. Total 225. Pega esses valores aqui que eu rateei por mão de obra direta. Tá? Então, vamos lá. A mão de obra direta é o custo direto. 115, 202, 168. O indireto, que eu acabei de ratear, 55, 117, 52. 55, 117, 52. Soma os dois, meu custo total passou a ser esse. A soma continua dando 710. A soma não muda. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Bem, vamos abrir o Excel? Vamos pegar aquela planilha, vamos fazer rapidinho esse exercício aqui, tá? Bem, cinco T1 eu tenho uma indústria que fabrica sabão, sabão em pó e sabão líquido, né? E ela produziu 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos de sabão líquido. Tá? Foi dado os custos diretos e o cálculo do custo direto, né? Então, custa R$2 o quilo de matéria-prima e se usou 12 mil quilos para fazer o sabão em pó e 8 mil quilos para fazer o sabão líquido. A mão de obra custa R$5 a hora e se usou 6 mil horas para fazer sabão em pó e 3 mil horas para fazer o sabão líquido. Fora isso, foram dados alguns custos
que são indiretos. Dá para perceber, né? Supervisão, depreciação, aluguel, seguro de equipamento e energia elétrica. Não é uma empresa muito moderna. Fora isso, pessoal, então foram dadas essas informações. O custo matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto à produção são comuns aos dois produtos. A ANEEL possui um contrato de demandas de energia elétrica concessionária, paga quantia fixa por mês. Aqui, essa informação aqui, essa é importante. O CIP, custo indireto de produção, às vezes a gente lê também CIF, custo indireto de fabricação, é a mesma coisa, são apropriados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra direta empregado na produção de um e de outro. Ou seja, eu dei o critério de rateio aí. Esse é o critério. A indústria também utiliza em sua produção uma máquina que, devido à corrosão, tem sua vida útil física e econômica limitada à quantidade de matéria-prima processada. Ou seja, ela processa 400 mil quilos e derrete. A máquina derrete, não consegue processar mais nada. Ela foi comprada por 320 mil e tem zero de valor residual. Ou seja, depois que ela derreteu, é sucata. Você não faz mais nada com ela, não rende mais um centavo. Então, isso foi dado, essa é uma depreciação especial e ela não está aqui nessa depreciação dos equipamentos de produção. Ela não está aí. Fora essa, tem mais essa outra aqui. Então vamos calcular aqui, logo de cara, pessoal, quanto que é que eu gasto de depreciação por quilo utilizado. Se a máquina custou 320 mil e processa 400 mil quilos, 320 por 400 mil quilos dá 80 centavos por quilo. Tá? Então, fica 80 centavos por quilo. Ou seja, cada quilo de matéria-prima que eu usei aqui foi 80 centavos. Tudo bem? Bem, custos diretos. Vamos dar uma dividida nessa tela. Dividir, pronto. Então, custo direto, pessoal, eu tenho eu usei 12 mil quilos e custa R$2 o quilo. Então, 12 mil vezes R$2, 24. 8 mil vezes R$2 dá 16. De matéria de mão de obra, tá, pessoal? Eu usei 3.000 horas a R$5 a hora. E aqui eu usei 6.000 horas a R$5 a hora. Total. Agora eu estou falando de dinheiro. 24 mais 30, 16 mais 15, total 85 mil. Isso é custo direto. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Entendi sua conta. Não entendeu? Não, eu me perdi. Tá bom. Em algum momento eu me perdi aí nessa sua conta. Tá ok. Então vamos ver aqui. Material direto. Custa R$2 o quilo. Eu usei 12 mil quilos. R$2 a vezes 12 mil quilos dá 24 mil reais. Tudo bem? Hã? Mesma coisa aqui do lado, no líquido. R$2 vezes 8 mil dá 16 mil. Tá ok? Mão de obra. Custa R$5 a hora. Eu uso 6.000 horas. 5 horas. 5 mil vezes 6.000 horas dá 30 mil reais. R$5 a 3 vezes 3.000 horas
dá R$ 15.000. Então, custo direto é direto. Esse valor é esse mesmo, é certinho. Não fiz rateio nenhum. É o calculado só. Tudo bem? Professor, esse exemplo que o senhor está fazendo não está no Moodle, não, né? Tá. Entendi, o exercício tá. É só baixar lá. Tá bom. Tá? É aquela planilha Excel que está no Moodle, na aula de hoje, tá? Bem, pessoal, alguma dúvida até aí? Não, Pro. Deu para fazer aqui. Tá, ok. Podemos ir em frente? Custo indireto agora. Agora é o custo indireto. Custo direto é direto. Custo indireto foi dado que ele vai ser apropriado aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra direta empregado na produção. Se ele vai ser o tempo de mão de obra direta, qual que é o tempo aqui? Sabão em pó, 6.000, e o sabão líquido, 3.000. Se eu somar tudo, 6.000 mais 3.000 dá 9.000 quilos. 9.000 está para 100%, assim como 3.000 está para X, assim como 6.000 está para Y. Todo mundo chegou nessa conta? Sim, Pro. Ok. Esses são os coeficientes de rateio. Eu vou pegar esses coeficientes de rateio e vou pegar esses custos aqui e vou multiplicar por ele. Então, 3.600 por 66. 12.000 por 33, eu chego aqui na depreciação. Faço a mesma coisa aqui nos outros. Detalhe, pessoal, se vocês derem uma travada na célula, na fórmula do primeiro, vocês conseguem copiar para todos os outros, tá? Então, qual que é a trava? Vocês sabem como é que trava com esse cifrãozinho, pessoal? F4. No F4 em cada célula, né? Você tem que fazer isso aí. Em cada... Então, você trava aqui a coluna desse B9, aqui do B9, você trava a coluna para quando você copiar para o lado, ele não passar para o C, e você trava aqui a linha do B36, que é esse daqui, que é para quando você passar para baixo, copiar para baixo, ele não sair daqui dessa porcentagem. Então, travou os dois, você pode simplesmente copiar a fórmula, arrasta para cá, arrasta para cá e pronto. Você com uma boa fórmula travada, você consegue fazer rapidinho isso daí. Aí essa última coluna eu somo essas duas e a soma total a gente às vezes chama de gran total, né? O gran total tem que ser igual a esse daqui. Não pode. É lei de Lavoisier. Não surgiu o custo nem destruiu o custo. O custo é esse. O custo de tudo isso no final tem que continuar sendo 24.000. Tudo bem, pessoal? Já está chiando que tem 10 minutos. Bem, feito isso, agora eu vou colocar tudo aqui
numa tabela de custos. Então, material direto. Eu vou pegar dessa tabela. É só copiar da tabelinha de cima. Então, vem aqui, ó, 24, 30, 30. Só que esse material direto não tinha ainda, que é aquela depreciação especial, que é esses 80 centavos vezes a quantidade de matéria-prima utilizada. Então, é 80 centavos vezes 12 mil. O que é essa depreciação especial? É aquela máquina que derrete. Então, ela tem uma vida útil de 400 mil quilos. Como eu usei 12 mil quilos aqui, 8 mil quilos, 20 mil quilos, já derreteu um pouquinho da máquina, né? Já derreteu uns 5% dessa máquina. Bem, reparem uma coisa, pessoal. Em contabilidade, muitas vezes eles colocam a totalização em cima, não embaixo. Por que isso? Porque eles falam o seguinte: essa conta é a principal e essas contas são derivadas dessa. Ou seja, essa é a conta pai e essa é a conta filhos. Tá? A soma dessas três é que vai dar isso daqui. E em contabilidade, às vezes, eles colocam antes essas contas. Tá? A conta principal, eles colocam antes das contas secundárias. Tá? Então, está aqui. Custo indireto é a mesma coisa. Eles vão copiar daquela tabela que vocês acabaram de fazer. Essa daqui. Eu estou copiando, simplesmente copiando. Tá? Professor, Fala. eu não entendi a depreciação especial nesse caso aqui. É o seguinte, a Por que depreciação. esse valor? Por que tem esse valor? Porque ela não está naquela outra depreciação. Essa depreciação, o enunciado, ele fala o seguinte, ó, fora tudo, ainda tem essa máquina aqui que custa 320 mil e que só processa 400 mil quilos. Tá? Ora, se ela custa 320 mil e só processa 400 mil quilos, 320 mil dividido por 400 mil quilos dá 80 centavos. Isso significa o seguinte: cada quilo que eu usei daqui de matéria-prima para o produto pó e para o produto líquido, cada quilo me custou 80 centavos. Ora, se eu usei nesse ano 12 mil quilos, vezes 80 centavos, dá 9.600. Tá? Mesma coisa aqui do lado, 6.400. É 8 mil vezes 80 centavos. Dá 6.400. Tudo bem? Bem, agora eu entendi. Então, e soma tudo. Como isso é um custo direto, porque eu consigo calcular, isso é um custo direto, porque eu consigo. A gente faz essa conta, calculou. É esse valor mesmo. Não fiz nenhum rateio, sabe? Não, é o cálculo. Então, eu tenho aqui, eu somo esses três e dá os 63 mil. Eu somo esses 5 e dá os 16 mil. E o total, custo total, não façam a somatória de tudo isso. Se fizer a somatória de tudo isso, está dando 159.200. Não, porque ele está somando duas vezes. Pegue só isso, custo direto, total de custo direto, mais o total de custo indireto. Me dá 79.600. Mesma coisa para o líquido. E o totalzão aqui de custos.
Bem, para terminar, faltando 5 minutos. Ele falou que fez 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos de líquido. Então, esse daqui é o custo total da produção, de tudo que eu produzi. Se eu pegar esses 79.600, dividir por 20 mil, e esses 45.400 dividir por 16 mil, eu vou chegar aqui em 3,98 e 2,84. Esse é o custo unitário de cada produto. Então, temos aí os custos unitários, tá? Pessoal, 4 minutos. Por favor, tem alguma dúvida? O exercício termina por aí. Acho que não, professor. Que beleza de professor bom, hein? Ninguém tem dúvida, olha. Vai aparecer a dúvida quando eu começar a fazer sozinho. Ela surge depois da aula. Aí sim. Mas vocês fizeram o Excel? As aulas gravadas estão ficando no mudo? Fazendo. Então, vocês fizeram no Excel? Sim. Porque também não adianta nada ficar vendo por osmose. Ah, eu vou aprender por osmose. Eu assisti todas as aulas aqui, entra por osmose. Não vai entrar mesmo, pessoal. Não rola. Pessoal, por favor, antes de encerrar, eu vou pedir para todo mundo entrar aí no chat e falar presente. Então tem 41, mais eu, 42. Tá faltando. Avisa o pessoal que não está de corpo presente, né? Manda um WhatsApp para eles. Ô, pessoal, é hora da presença. O cara vem correndo aí. Ele só deixou o micro ligado, né? Ó, vai terminar em 1 minuto. Quem escreveu aí, escreveu. Okay? Tem 40 para 41, falta 1. Ah, não. 2 saíram. Que coisa. Bem, pessoal. Professor, eu não ouvi o pessoal falando, você respondendo, as aulas gravadas estão ficando no Moodle já? Então, estou pondo todas. Ah, tá. Estão tudo lá. Tá bom, obrigada. Se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? A gente avisa sim, professor, obrigada. Mas está tudo lá. Bem, pessoal, a nossa próxima aula vai ser na sexta-feira. Então, lá nós vamos fazer o exercício 5.1, tá ok? E até lá, a gente vê. Então até domingo para a gente entregar todos os exercícios daquele Excel. Isso, até domingo entrega tudo. Tá bom, professor. Depois você vai postar as respostas para a gente conferir? Não, nós vamos fazer os exercícios na terça. Tá, entendi. Tá bom, então. Obrigada. Vamos refazer, nós vamos fazer. Tá ok? Tá bom, boa noite, até sexta. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Tchau. Até sexta. Boa noite.